Você já imaginou a capital do Brasil em Anápolis? Ou neve na Ceilândia? Veja agora 10 fatos sobre o Distrito Federal que você provavelmente não sabia. Olá, eu sou o Cristiano Paes e hoje eu vou apresentar 10 fatos sobre o Distrito Federal que você possivelmente não sabia. A região administrativa de Ceilândia está em 13º lugar entre as regiões mais altas do Brasil. Caso seja possível que Ceilândia atinja condições de neve, para quem não sabe, as principais condições para neve são temperatura baixa, altitude elevada e uma boa quantidade de umidade. Então, como Ceilândia já é uma cidade razoavelmente alta e o Distrito Federal acontece em casos bem raros da temperatura chegar à faixa dos 0 graus, possivelmente em uma situação onde a umidade do ar em Brasília esteja alta e a temperatura alcance um valor tão baixo, quem sabe poderia até nevar em Ceilândia. É claro que é um pouco complicado, pois o Distrito Federal, como todos sabem, é uma região predominantemente seca. Mas se fosse possível encontrar uma forma de elevar a umidade da Ceilândia em um período em que a temperatura reduzisse um pouco, poderia ser que tivesse neve na Ceilândia. Já imaginou? Ainda falando em Ceilândia, a maior região administrativa do DF não é Ceilândia, e sim Planaltina. A região administrativa de Planaltina DF ocupa 26% do território do Distrito Federal. Isso é equivalente a 1/4 do Distrito Federal, mais de 1/4 do Distrito Federal, na verdade. Então, Planaltina acaba se tornando a maior região administrativa do DF. Se você vier a Brasília, você também tem a opção de encontrar uma chapada com várias cachoeiras, com uma grande quantidade e variedade de cachoeiras bonitas para conhecer. Essa região se chama Chapada Imperial e está localizada na região administrativa de Braslândia. Muita gente até acha que a região administrativa de Braslândia fica em Goiás, mas é uma região administrativa do Distrito Federal e que tem o seu valor também, tanto na história da construção da capital, como na questão das belezas naturais, como é o caso da Chapada Imperial. Para quem não sabe, Anápolis poderia ser a capital federal. Já imaginou Anápolis do lado de Goiânia como a capital federal? Juscelino Kubitschek, na época, ele tinha 5 opções de locais para construir a capital federal, que foram as opções dadas pela Missão Cruz, que foram divididas em campos castanho, verde, amarelo, azul e a outra cor não vou lembrar agora, mas são 5 opções que Juscelino Kubitschek tinha. Entre essas 5, o Sítio Amarelo era justamente a região que ficava próxima ali a... Não, desculpa, não lembro se era o Sítio Amarelo ou o Sítio Azul, que ficava ali próximo a Anápolis, que foi uma das possibilidades de construção da capital federal. A região escolhida acabou sendo a região Castanho, que é a região hoje onde fica o centro de Brasília mesmo, então foi a região escolhida na época. Para quem não sabe, muitas bandas e grupos de rock dos anos 80 e 90 que tiveram projeção nacional surgiram em Brasília. E uma coisa curiosa é que boa parte deles com laços com o Rio de Janeiro, como aconteceu com o Renato Russo, os Paralamas do Sucesso e a Cássia Eller. Além dos 3 que eu falei agora, o Capital Inicial e a banda Raimundos também tiveram origem na capital federal. Brasília teve apenas 6 governadores eleitos por voto popular. Joaquim Roriz, Cristóvão Buarque, Arruda, Agnello, Hollenberg e Ibanez. Desde que foi construída, a capital nunca teve eleições diretas para governador, passou até então só a partir da Constituição de 88. A partir desse momento começaram a ter eleições, por isso só esses 6 governadores foram eleitos pelo povo. Ainda com relação à política de Brasília, para quem não sabe, Brasília já teve prefeito sim. Inclusive o primeiro prefeito da cidade é Israel Pinheiro, que é um nome muito conhecido da história de Brasília. Então assim, no Distrito Federal, do início até mais ou menos 1967, o Distrito Federal tinha prefeito. A partir de então é que o Distrito Federal passou a não ter prefeito e o Distrito Federal inteiro é considerado como único município. Então, de certo modo, os governadores acabam exercendo função de governador e de prefeito ao mesmo tempo. Claro que não é exatamente assim, porque cada região administrativa tem os seus administradores regionais, que são escolhidos pelo próprio governador. A maior via sacra do Brasil fica em Brasília.
Apesar de vocês provavelmente já terem ouvido falar muito da Via Sacra lá que acontece em Pernambuco, as duas acabam disputando esse título de maior Via Sacra do Brasil. Por um lado, de Pernambuco é realizado em um dia só, então em um único dia eles acabam conseguindo atrair um número maior de público em um único dia. Mas como a Via Sacra de Planaltina dura 3 dias, então por causa dessa razão, a Via Sacra de Planaltina acaba sendo então considerada a maior Via Sacra do Brasil. E eu sou no brasiliano! Não, calma, eu não estou misturando os assuntos não. Quem nasce em Brasília é chamado de brasiliense, independente do local do Distrito Federal. Se você nascer em Braslândia, que muita gente acha que é Goiás, ou se você nascer no centro do plano piloto, você é brasiliense. Mas brasiliano era o termo utilizado para quem nascia em Brasília lá no início da construção da capital. Esse era o termo utilizado, então se você de repente até pegar algum vídeo sobre a primeira criança a nascer em Brasília, você vai escutar alguém comentar, o narrador falando, nasce o primeiro brasiliano. Então no início, quem nascia em Brasília era chamado de brasiliano. Mas até por uma questão para diminuir um pouco os problemas com a antiga capital, o Rio de Janeiro, para se tornar um pouco mais familiar, até porque muitas pessoas que trabalhavam na capital, na antiga capital, tiveram que vir para cá. Inclusive tem um bairro no Distrito Federal que ele é tipicamente mais carioca. Então assim, como tiveram muitos cariocas que vieram para construir a capital, então para agradar um pouco, para ficar mais parecido com o nome fluminense, o nome de quem nasce em Brasília foi alterado para brasiliense. Agora vamos para 2 assuntos tristes. O Lago Paranoá, o Lago de Brasília, é um lago artificial. E naquela região, antes daquele lago ser construído, que foi utilizado alguns rios que cortam a região do Distrito Federal para a criação daquele lago, tinha uma pequena cidade ali de pessoas que trabalharam na construção da capital, e com a construção do lago, então a cidade foi inundada. Mais um assunto triste agora, que é com relação aos boatos de que existem pessoas no meio dos concretos da construção da capital. Na época, em 1959, 1950, a situação da construção civil era um pouco precária. Então, existem muitos, imensos relatos de trabalhadores da época que dizem que às vezes acontecia um acidente de trabalho, alguém caía em alguma vala e como não tinha como resgatar de lá, então apenas jogavam concreto em cima. Então assim, não existem provas exatas, ninguém conseguiu provar ainda, e é até muito difícil provar que existem vários trabalhadores enterrados no meio do Congresso, da Torre de TV, de todos esses monumentos da capital federal, mas com a quantidade grande de relatos das pessoas que trabalharam na construção da capital naquela época e pelo ritmo acelerado da construção, porque Juscelino Kubitschek tinha um prazo muito curto para terminar de construir a capital, então os indícios são muito fortes de que existem sim pessoas concretadas no meio de todas aquelas obras, rodoviária, Congresso, Esplanada, Torre de TV, os indícios são extremamente fortes. Bom, mudando um pouco para um assunto mais tranquilo, vamos agora falar de Parque da Cidade. O Parque da Cidade é um parque de Brasília que é o maior da América Latina. Então, só para vocês terem uma ideia, ele é maior que o Central Park lá de Nova York. Bom, sendo franco, eu não sei quantos fatos eu comentei agora. No final do vídeo eu vou numerar quantos fatos são sobre o Distrito Federal. Então, este foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima.